E Maurício já prepara a sua mudança para a cidade de São Paulo. Ele vai defender o Palmeiras. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais bastidores dessa história e fala também sobre as tratativas entre São Paulo e Thiago Mendes. Rolou reunião nessa sexta-feira e tem reunião marcada para esse sábado. Já o Cruzeiro acaba de fechar seu quinto reforço diferente para a janela da metade do ano, isso sem falar em dois jogadores que já estavam no clube e também foram comprados. Nesse vídeo, informação importante sobre aquela polêmica permuta com a Guazinha, você lembra? Coisa vai ficar pior ainda relacionada ao Corinthians. Para completar, te falo sobre Michael, que tem uma oferta gigante para continuar no futebol saudita. Tem ainda as novidades do Santos, que perdeu outra, Fábio Carille bastante ameaçado de demissão. Isso sem falar de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal apertando esse botão vermelho e ativar todas as notificações, assim você é avisado quando tiver vídeo novo ou live. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, líder mundial no setor de apostas esportivas. Por lá é super simples apostar, absolutamente confiável e você ainda tem um bônus que pode chegar até R$ 500. Já falo sobre o bônus, antes quero mostrar as partidas desse sábado. Temos Euro e com seleções importantes em campo, começando com destaque para Espanha e Croácia, um jogaço. Vou na vitória da Espanha sem muita convicção. Já para Itália e Albânia, essa dá para ter um pouco mais de convicção da vitória italiana. No domingo tem Polônia e Holanda, vou de vitória da Holanda. Nicola, quero apostar no Campeonato Brasileiro? Não tem problema. Nesse sábado, 2 jogos, Bragantino e Juventude. O Bragantino é bem favorito. Tem também Fluminense e Atlético Goianiense. O Flu, assim como o Bragantino, é favorito. Lembrando, para fazer sua fezinha na Bet365 é super simples. Vou deixar link no comentário fixo e na descrição. Você clica em qualquer um desses links, faz seu cadastro e utiliza o promo code Nicola. Ele vai te garantir 50% de bônus no valor do seu depósito, o valor mínimo de depósito de R$ 30 e o máximo que você pode ter de bônus é de R$ 500, um baita negócio para você começar esse sábado. Lembrando, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem para a Bet365 você também! Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo, que provocou o Cruzeiro durante um anúncio da renovação do contrato do Júnior Santos. Só para lembrar, o atacante foi pretendido pelo Cruzeiro, mas ficou no Botafogo e renovou seu contrato até dezembro de 2027. O anúncio dessa renovação aconteceu em meio a um navio, um cruzeiro. E nesse navio havia um telão com a imagem do Júnior Santos e o número 2027 indicando o período do contrato. Quero contar também que o Girona fechou a compra de Lúcio Rodrigues, atacante uruguaio que pertence ao Liverpool e que esteve na pauta do Palmeiras. Operação de 15 milhões de euros ou 86 milhões de reais. O Grupo City, que é dono do Girona, ainda vai deixar 20% da mais-valia para o clube uruguaio. Para fechar o giro de notícias, uma informação que também tem a ver com o Vasco. A 777, que é dona do Vasco, embora por conta da liminar tenha perdido momentaneamente esse direito e que negociava com o Everton, está completamente fora das tratativas com o clube inglês. O Everton, inclusive, já encaminhou a sua venda para um outro grupo Friedkin, cujo presidente tem um patrimônio avaliado em 32 bilhões de reais e também é dono da Roma, na Itália. Bora falar agora sobre o Santos. A notícia não é boa. Peixe perdeu a 4ª partida consecutiva na Série B na noite desta sexta-feira, derrota por 1-0 para o Operário em Ponta Grossa. Peixe que já havia perdido para o América, para o Botafogo de Ribeirão Preto, para o Novo Horizontino e para o Operário. O time é o 6º colocado com 15 pontos, abertura da 10ª rodada, 5 vitórias e 5 derrotas desde o início da competição. É grande a chance de Fábio Carille ser demitido, especialmente se o time tropeçar na próxima quarta-feira contra o Goiás na Vila Belmiro. No jogo contra o Goiás, além de vencer, o Santos também vai precisar jogar bem. O Goiás é um dos favoritos ao acesso. Importante contar que há uma ala dentro da diretoria do Santos que defende a demissão do Carille de forma imediata. Marcelo Teixeira tem tentado contemporizar para manter o treinador que foi muito bem no Campeonato Paulista. O Santos chegou a ser vice-campeão. Bom início também da 2ª divisão, a fase que é horrorosa. Santos pode perder até 4 posições nessa rodada com o complemento dos jogos.
Bora falar agora sobre Michael, que é alvo do Cruzeiro, do Flamengo, entre vários outros clubes. A notícia que eu quero contar para vocês é que ele tem em mãos uma oferta para ganhar mais do que os 2 milhões e 100 mil reais a que tem direito livres de impostos atualmente no Al Ittihad. Contrato com a equipe de Jorge Jesus se encerra em janeiro do ano que vem e ainda não há uma definição sobre uma prorrogação do contrato ou não. E em meio às ofertas do Cruzeiro e do Flamengo, surgiu o Neom SC, time recém-criado na Arábia Saudita. Para ser mais preciso, era um time que já existia, estava na terceira divisão. Ele foi adquirido pelo príncipe Mohammed bin Salman. E aí teve seu nome alterado para Neom SC. Neom é o nome de uma cidade que está sendo construída no meio do deserto lá na Arábia Saudita. E a promessa de que essa cidade vai ser a mais tecnológica do mundo, investimento gigante. Até por isso, Mohammed bin Salman entendeu que essa cidade precisava de um time. A equipe já subiu para a segunda divisão e vai ter de longe o maior investimento da segunda divisão para voltar à primeira divisão o mais rápido possível. O técnico será o Pericles Chamusca, brasileiro, que fez ótimo trabalho à frente do Tauon na elite do futebol nacional, foi quarto colocado, mesmo tendo seu time com muito menos investimento do que os concorrentes. E o Pericles Chamusca já conseguiu como primeiro reforço do Neom o Romarinho, que estava de saída do Al Ittihad. Há uma proposta nas mãos do Michael superior aos 2 milhões e 100 mil reais por mês livres de impostos para que ele se mude para o Neom. Essa resposta deve ser dada nos próximos dias e assim que pintar qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora de informação exclusiva, ela tem a ver com o Corinthians e uma das maiores polêmicas da gestão Augusto Melo. Você lembra daquela permuta feita pelo Corinthians com a Gazin, certo? Corinthians, para economizar 104 mil reais com 64 colchões, ofereceu uma série de contrapartidas. Entre elas, uma publicidade na camisa de treinos, na barra frontal, uma placa de publicidade no centro de treinamento, além de um camarote na Neoquímica Arena. O problema é que essa conta gira na casa de mais ou menos 1 milhão e 200 mil reais. Então a permuta foi, do ponto de vista financeiro, tenebrosa para o Corinthians. Corinthians, por conta de uma economia de 104 mil reais, oferece contrapartidas de mais ou menos 1 milhão e 200 mil. Só aí a coisa já causou uma enorme confusão, muitas críticas, especialmente ao Sérgio Moura, que era o superintendente de marketing responsável pelo acordo. Mas a coisa fica ainda pior. Eu descobri de forma exclusiva que os colchões, os 64 colchões da Gazin, já foram entregues ao Corinthians, mas seguem embalados lá no ginásio do centro de treinamento alvinegro. Ninguém do Corinthians colocou esses colchões para serem usados. O motivo? Ninguém sabe ao certo, mas a desconfiança de que pela qualidade do colchão Gazin ser muito inferior ao colchão que se tem lá do Sono Quality, a tendência é que esses colchões nem sejam usados. Só para lembrar, os colchões da Sono Quality custam 4 vezes mais que os colchões da Gazin, e ao contrário do que disse o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, afirmando que esses colchões já tinham 10 anos, eles têm só 5 anos, com uma garantia de 10 anos. O presidente ainda chegou a dizer que eles estavam com buracos. Se isso fosse verdade, bastava trocá-los, até porque a Sono Quality deu uma possibilidade de troca, de garantia, por um período de 10 anos. O que você pensa sobre essa situação? Mais uma polêmica envolvendo Augusto Melo, Sérgio Moura e companhia. Use espaço para comentários. Os colchões estão no CT do Corinthians embalados, mas sem serem utilizados, enquanto os outros seguem sendo aproveitados pelos jogadores. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que não para de se reforçar. O quinto reforço para metade do ano foi adquirido nas últimas horas. Trata-se do zagueiro Jonathan, que pertence ao Ceará, só 20 anos de idade, e é tratado como uma das maiores promessas do futebol nordestino. O Ceará pedia 15 milhões de reais, no final das contas, o Alexandre Matos conseguiu fechar acordo por 8 milhões 250 mil reais. Esse valor vai garantir 90% dos direitos econômicos ao Cruzeiro. O Ceará fica com 10% do valor de uma venda futura. Importante contar que esse zagueiro tinha a possibilidade de renovação automática no Ceará, mas entendeu-se para o vovô que seria um bom negócio. O Cruzeiro também traz mais um jogador com enorme potencial para o futuro. Quais são os reforços já confirmados na era Pedrinho BH? Cássio, goleiro, Caio Jorge, centroavante, Lautaro Dias, atacante, e Fabrício Peralta, volante da seleção paraguaia, que foi anunciado nos últimos dias. Com o Jonathan Jesus, são 5 reforços, isso sem falar nas compras do João Marcelo e do Matheus Pereira, que estavam por empréstimo no Cruzeiro. Todos esses gastos, essas contratações, já ultrapassaram 120 milhões de reais em apenas algumas semanas de Pedrinho BH à frente do clube. Só para completar,
Vale a lembrança de que o Cruzeiro também já tem o sim do Matheus Henrique, informação que eu contei com exclusividade. Falta um acordo entre o Cruzeiro e o Sassuolo, que é dono dos direitos econômicos do volante revelado no Grêmio. E a saideira sobre o Cruzeiro, a conta do Mineirão no Twitter postou uma foto do Samuel Lloyd, que é o responsável pela administração do Mineirão, com o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, o dono das redes de supermercados e dono da SAF do Cruzeiro. Nessa postagem, o Mineirão indica um acordo, uma parceria histórica. Existe a possibilidade de o Pedrinho BH adquirir os name rights do estádio do Mineirão para jogos do Cruzeiro. Isso está sendo discutido, assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Thiago Mendes, que tem feito enorme esforço para virar jogador do São Paulo. Nessa sexta-feira, o volante se reuniu com dirigentes do Tricolor e a reunião foi tão boa que ficou marcado um encontro entre o Thiago Mendes e o Zubeldia para esse sábado. Se a coisa continuar fluindo, o São Paulo fará um esforço para tentar contratá-lo junto ao Al Rayyan do Catar. Thiago Mendes tem mais um ano de contrato por lá, havia chegado na temporada passada ao custo de 23 milhões de reais. Problema financeiro entre o jogador e o São Paulo não vai existir. O Thiago já está disposto a abrir mão dos salários de 2 milhões e 300 mil reais por mês a que tem direito no Catar. Vai receber certamente muito menos do que isso. Falta agora uma equação entre São Paulo e também o Al Rayyan. Antes o Tricolor quer entender se o Zubeldia aprova as ideias e os projetos do Thiago Mendes em campo. O São Paulo busca um volante, de preferência um primeiro volante. A tentativa em relação ao Matheus Henrique não funcionou. O volante tem negociações avançadas com o Cruzeiro e diante da vontade do Thiago Mendes em voltar para o Tricolor, isso pode ser facilitado. Atleta que já esteve no clube de 2015 a 2017 e saiu vendido para o futebol francês. Na temporada que acabou de fechar lá no Catar, o Thiago Mendes teve 20 partidas, um gol e uma assistência. Eu quero saber a opinião do torcedor do São Paulo. Thiago Mendes ajuda, chega para ser titular? Você gastaria até quanto para contratá-lo? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Maurício, que será jogador do Palmeiras. Ele, inclusive, já está providenciando sua mudança para a cidade de São Paulo. Tenho contado para vocês desde quinta-feira sobre os avanços nas tratativas. Na quinta, contei que o Palmeiras melhorou a sua proposta, que havia sido feita de 9 milhões de euros no primeiro trimestre, passou para 11 milhões de euros. Nessa sexta-feira, disse para vocês que só faltava o sim do presidente Alessandro Barcelos. Nesse momento, um pequeno detalhe impede o acordo. A forma de pagamento desses 7 milhões de euros destinados ao Internacional. O Palmeiras vai gastar 11 milhões de euros na operação, que inclui também o Maurício, o Desportivo Brasil e o Cruzeiro. A parte do Internacional será de 7 milhões de euros. O presidente Alessandro Barcelos quer receber essa grana em duas parcelas. A ideia do Palmeiras é esticar um pouquinho a corda, nada que parece impedir o acordo. A coisa está tão avançada que o Maurício já começou a preparar sua mudança de Porto Alegre para São Paulo. A ideia do Palmeiras é anunciar o Maurício na próxima semana, assim como pretende fazer também com Agustin Giai, o lateral barra volante que pertence ao São Lourenço e está sendo comprado por 7 milhões e meio de dólares. O Palmeiras decidiu as compras e investir pesado no seu time, até por conta das baixas de Hendrick, Luiz Guilherme e também Luan. O Esteban será vendido para o Chelsea, mas fica até a metade do ano que vem. O Maurício fez enorme esforço para se mudar para o Palmeiras. Nos bastidores ele trabalhou no processo de convencimento dos dirigentes do Inter, até porque o Internacional só pretendia vendê-lo para clubes de fora. Operação para o Inter acaba sendo vantajosa, levando em consideração que o Maurício havia chegado ao Internacional numa troca com o Cruzeiro pelo William Potker. No final das contas, bom negócio para todas as partes. O Inter embolsa 7 milhões de euros, o Maurício vai ter a chance de jogar em outro clube brasileiro e o Palmeiras se reforça com alguém que ele pretendia contratar pelo menos 3 janelas e que também já esteve na mira do Bahia, do Flamengo, entre outros clubes nacionais. O que você pensa sobre Maurício no Palmeiras? Chega para ser titular? Use o espaço para comentário. Quero que você deixe like também, compartilhe, a gente se encontra. Abraço, tchau!